Vamos hoje falar então da 7ª lição do nosso tema que temos falado na igreja, seguindo os passos de Jesus, andando nos passos de Jesus. Hoje o nosso tema, a nossa lição tem a ver com a compaixão, compadecendo-se como Jesus. Estava estudando essa lição e pensando na seriedade dela, do que ela traz para nós com relação a esse texto, a esse desafio, que é uma das questões da vida de Jesus Cristo. Jesus, então, nós temos aprendido várias questões com ele, sobre santidade, humildade, de aceitação às pessoas, e esse é mais um dos temas em que nós, como igreja, precisamos colocar em prática, porque, como disse o pastor Sérgio há pouco, nós estamos acostumados, muitas vezes, a entendermos que a nossa vida aqui é de facilidades, não que nós tenhamos que buscar complicações, mas pelo fato de sermos cristãos, numa sociedade anticristã, num mundo que está cada vez mais andando a passos largos em direção à Bíblia, aquilo que é valoroso, Nós temos pessoas aqui de várias idades nessa sala, e de vez em quando a gente fica assustado como as coisas têm sido conduzidas, as respostas que nós temos em relação aos dilemas ou aos comportamentos, mudanças de determinados termos que parecem coisas simples, mas que têm a ver com aspectos muito relevantes no que diz respeito à nossa fé, ao embate diário que nós temos. Então, eu queria muito que eu e você, sempre, quando viéssemos à escola dominical, quando viéssemos ao culto, às reuniões de oração, nós tivéssemos sempre essa perspectiva. Estamos vindo para nos preparar para uma missão cada vez mais árdua, cada vez mais difícil, porque nós somos igreja. A Bíblia diz que nós somos aquele que Deus haverá de usar para expandir o Evangelho. Não serão as pedras, não serão os anjos, somos nós. Ainda que de vez em quando a gente perceba relances de verdade de Deus através de pessoas incrédulas, por causa da graça universal de Deus, mas a certeza absoluta, a convicção de fato e de verdade, a fé, a esperança, a salvação, a expansão do Evangelho cabe a nós como cristãos, não cabe a ninguém mais. Eu gosto de pensar hoje, a gente tem vários conflitos no mundo, tem hora que a gente fica pensando o que vai acontecer com isso tudo, Segundo as Escrituras, as coisas tendem a piorar. Isso não é um fatalismo, não é para a gente falar assim, já que vai piorar, deixa para lá. É ao contrário, nós nos preparamos cada vez mais. Se a gente tem noção de uma guerra, de uma batalha, nós precisamos nos preparar cada vez mais para ela. Se a gente abre mão desses pressupostos da guerra, da batalha, a gente não se prepara para ela e a gente perde batalhas, quando não há guerra. Graças a Deus que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e aí nós, entendendo esta posição, nós precisamos, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, entendermos o que é que Deus está me ensinando, me preparando para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, por aquelas coisas que vão chegando diante de nós de maneira sutil. Então, atentem-se, juntamente com a lição de hoje também, para esses desafios que nós temos. E esse aspecto da compaixão que marcou Jesus Cristo é algo que a igreja precisa mostrar. É como se a gente pudesse falar para qualquer pessoa, vá lá na igreja qualquer dia desse e você vai ver como nós nos compadecemos uns dos outros e como nós saímos da igreja com esse mesmo espírito que Jesus, aquele pedaço do coração compassivo de Jesus, aplicando no dia a dia, sem que ninguém esteja olhando, sem que tenha câmera escondida, sem que haja nenhuma fiscalização, porque nós somos igreja, nós somos essa agência de expansão do Evangelho, não há outra. Há várias reuniões no mundo hoje pensando em como lidar com as crises mundiais. E saem estratégias, novos armamentos,
novos estatutos e tantas outras coisas, mas nós, igreja, quando nós nos reunimos e curvamos nossas cabeças e falamos com o autor e consumador da nossa fé, nós temos mais poder do que qualquer instituição deste mundo. Qualquer. Porque nós falamos com o rei da história, o condutor da história. Então aprendamos com Cristo, andemos com Ele, e é o que nós falaremos hoje sobre mais esse aspecto que tem a ver com seguir a Cristo como agentes da missão de expansão do Evangelho no mundo. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui hoje com um propósito. Primeiro, glorificarmos o teu santo nome. O Senhor nos dá o privilégio santo, o privilégio maravilhoso de podermos falar com o autor, criador, mantenedor, o Senhor soberano sobre todas as coisas, sobre tudo. E Ele nos ouve, o Senhor nos ouve. Que privilégio maravilhoso que temos. Um privilégio que não é dado por ninguém. Nenhuma outra instituição, nenhuma outra autoridade nos dá tamanho privilégio, que é falarmos com o Senhor. E eu estou falando com o Senhor agora, com cada irmão também, em nome do teu Filho. E pedimos agora que o Senhor nos ensine a andar como teu Filho. Procure o nosso coração aquelas coisas que precisam ser tratadas, a começar em mim. E trate-nos para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos falar sobre essa questão do compadecimento de Jesus. Acho que eu pulei aqui. Foi esse mesmo que eu mandei? O slide, não tem outro, não? Acho que então eu mandei o errado, pulando uma série de coisas aí. Mas não tem problema, deixa. O importante está ali. Acho que quando eu fui preparando, acabei pulando alguns slides. Não sei se eu mandei o correto. Ok, vamos lá. Antes tinha um slide falando do contexto, né? Ou seja, qual é o contexto dessa situação. Eu gosto muito de um livro, infelizmente o autor acabou caindo em descrédito, né, que é Max Lucado, por causa de plágio em algumas ocasiões, e eu fiquei muito decepcionado, né, porque eu gosto muito do livro, de um dos livros dele, O Silêncio no Céu, e infelizmente eu até comprei 2 para emprestar. Eu sou meio ciumento com meus livros, né? Às vezes eu empresto e fico com medo de não devolver. Quando é muito bom, eu compro 2, um para emprestar, né? Tem que parar com isso, mas assim, é que eu já perdi muito livro com essa história. Então um deles basicamente mostra para nós esse contexto que aqui o autor também destaca, né? Tentando imaginar a época. Jesus, então, antes dele você tem João Batista pregando aquele que haveria de vir e pregar, e ele haveria de batizar, né? João Batista dizia veementemente às multidões: vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E ele vos batizará com Espírito, eu estou batizando com água, mas ele vos batizará com Espírito e com fogo. E diz assim: a sua pá ele tem na mão, Lucas capítulo 3, 16, 17, a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. E aí, o que o autor destaca aqui também lá no livro do Max Lucado, falando sobre o que está acontecendo, né? João Batista foi preso, e ele pregava sobre Jesus Cristo, dizendo que ele haveria de batizar com o Espírito Santo e com fogo. É engraçado que as pessoas gostam de usar essa expressão: Jesus vai nos batizar com fogo. Gente, essa expressão é de juízo, tá bom? Então, do Espírito Santo e com fogo é que ele vai queimar a palha e vai recolher o celeiro. Então, o batismo, nesse caso aqui, com fogo, é juízo. Então, cuidado aí você pedir para Deus te batizar com fogo nesse contexto, porque é de juízo. Vai queimar a palha, não é? E vai recolher aí com o Espírito Santo. Mas aí, ele diz, isso vai ser o ministério de Jesus Cristo, não é? Pensando um pouco mais em Simeão, quando ele destaca também
o fato de que Jesus, quando pegou Jesus, olha, esse vai ser levantar alguns e ele vai derrubar outros. Ele vai ser uma pedra de tropeço para muitos, porque as pessoas vão rejeitá-lo como uma pedra angular e vão... esse aí. Beleza, obrigado, gente. Aí a equipe lá está atenta. Não sei como é que foi parar esse outro aí, acho que eu devo ter mandado 2. Não foi? Não? Mistérios da tecnologia. Então, você tem essa situação toda. E aí João Batista preso, ele diz, espera aí, ele é para batizar com fogo, vai recolher, vai queimar a palha, ele vai derrubar alguns em Israel, e ele está sendo compassivo. Né? Parece, será que... Aí João Batista, então, manda perguntar, a pergunta de João Batista tem a ver com essa questão. É o Senhor mesmo o Messias? Ou a gente tem que esperar outro? Né? Ele está curando os doentes, ele está pregando o evangelho da salvação, ele está, como diz um dos comentários aqui da lição, Jesus não atacou nenhum dos poderes econômicos, seus milagres, ele apanhou os pedaços deixados pelas forças do mal, e ele estava ali fazendo, como esse autor diz, um ministério de ambulância, né? Curando, salvando e comparecendo-se, alimentando. E João Batista, espera aí, é esse mesmo que nós devemos esperar? É tu, o Messias? Ou nós devemos esperar? Parece que há uma aparente discrepância nesse sentido aí. E então Jesus responde manda avisar João Batista, olha, avisa para ele o seguinte, ide anunciar a João, né, em Mateus capítulo 11, versículo 4 e versículo 6 a 6, diz, ide anunciar a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus está fazendo uma relação a Isaías capítulo 61. Ele está dizendo, você não lembra de Isaías sobre o servo sofredor de Israel, sobre o Messias? E o que está acontecendo aqui? É como se ele estivesse dizendo, aí eu faço alusão à frase do Max Lucado, dizendo assim, está tudo conforme o planejado. Está tudo caminhando como foi planejado, até a sua prisão. E João Batista, então, entendeu isso. E nós observamos que não há mais nenhuma manifestação de João Batista tentando, olha, não, dá um jeito lá, me solta aqui, eu estou preso equivocadamente. Não, ele não retira e não retruca mais, porque ele entende que aquela é a missão de Jesus, do Messias. E a questão que a gente observa aí também, né, esse texto já passou, ele estava curando, pregando a salvação, e conforme planejado, tudo conforme está planejado, como nós falamos. Mas nós observamos uma questão que tem a ver com Jesus sendo identificado, não a princípio, por aquela questão o dia da vingança de nosso Deus, e a gente vai entender isso quando Jesus lê o seu propósito ministerial, digamos assim, na sinagoga, e diz, agora estou começando aqui o meu ministério. Mas ele é marcado pela compaixão. E o problema todo que a gente entende da pergunta aqui de João Batista é por causa do fato de que ele está no tempo, na percepção errada do tempo. Quando João Batista pergunta isso para Jesus, ele está na minha e na sua perspectiva. Um pastor, acho que foi o Márcio Alonso, se não me engano, pregou na quarta-feira um seminário, e uma frase interessante que ele disse assim, o problema nosso de ansiedade, digamos assim, ou de angústia, é porque tem muito passado no meu presente, e quando nós temos muita ansiedade é porque tem muito futuro no meu presente. Então a gente fica no meio assim. Por quê, irmãos? Nós somos limitados. Nós não conseguimos ver o futuro. Nós precisamos crer em quem conduz o futuro. Nós estamos no tempo cronos, que significa aí da onde a gente tem cronologia.
Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 1900 e tanto e tal. Não tem como a gente pular do domingo para sexta-feira. Aí fala, pastor, dormindo. Sim, mas dormindo, sei lá, dopado, né? Você vai ter que passar, você não vai ser transportado, todo mundo vai te ver ali passando por esses, ainda que quando eu dirijo, né, vou longe, a Gisele fala assim, tem hora, nossa, foi tão rápido a viagem. Não, é porque você estava dormindo, né? Eu vi tudo, demorou bastante, então demora, a gente vê, que a gente está dormindo, não vemos, mas passamos por todo o processo. E essa é a questão que estava com João Batista e que está conosco. Nós temos essa limitação e tem que ser assim. Nós não somos Deus. Nós temos que viver dia a dia. Diz a Bíblia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Basta o seu dia, o seu próprio mal. Aquilo que o reverendo Sérgio falou agora há pouco, da gente saber que Deus cuida de nós. É muito interessante o que ele diz, o que nós precisamos para hoje, você terá hoje. Quando nós ficamos em crise com isso, é que os problemas surgem. E aí a gente começa a guardar o maná, né? Diz, não vai sobrar, melhor guardar aqui, não vou repartir, vai saber o que é amanhã, com essa crise toda, mercado financeiro para cima e para baixo, né? Enfim, carne alta, carne baixa, gasolina, enfim, tudo isso. E a gente vai se segurando com relação a isso. Mas quando Jesus disse, olha, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, ele está no tempo que a gente chama na Bíblia de Kairos, não é o Cronos. Jesus, o sendo o próprio Deus, ele não está limitado pelo tempo, ainda que como homem sim nesse momento, mas sendo Deus como é, Deus conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Então, o primeiro e o último, o primeiro e o quinto, o segunda e a sexta, o 1910 e o 2040, estão vistos por Deus num ponto onde Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. Por isso Ele diz que nós devemos confiar nele, porque está tudo planejado. Ele não perdeu o controle. Não é o Deus que criou o mundo e foi fazer outra coisa e deixou, agora se vire e cuide de tudo isso. Mas tudo isso para dizer, irmãos, que o problema de João Batista é por causa dessa cronologia, é por causa do fato dele estar, como nós, eu e você, presos ao presente, e às vezes, no máximo, ao passado, e o futuro nos trazendo certo medo. Será que estamos fazendo a coisa certa? Será que estamos no lugar certo? Não é? Constantemente isso nos aflige. Então, e aí você tem Jesus fazendo o que estava fazendo, identificado pela compaixão, fazendo o que precisava ser feito, independente do que João Batista podia pensar. Então, Jesus age com compaixão. E como eu costumo sempre perguntar, né, o que é Jesus sendo marcado pela compaixão, a gente sempre pergunta nas lições, o que é compaixão? Qual é o significado desse termo? Santidade, humildade, enfim. E eu gosto muito de, primeiro, falar o que não é compaixão. Compaixão, queridos, não é pena. Compaixão não é pena. A pena é um sentimento de tristeza, é um sentimento de preocupação, então Jesus não teve pena. Não é pena nesse sentido, por alguém que está numa situação desfavorável. Mas muitas vezes não é, parece ser a mesma coisa, biblicamente não é, porque pena não envolve necessariamente uma ação para ajudar a pessoa em questão. Diferente da compaixão, a pena pode muitas vezes ser condescendente, mas não inspira necessariamente uma ação para ajudar. Também, alguma pergunta, irmão? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? É só levantar ali a mão que o presbítero, o diácono Newton, vai levar Tem ali, a Ieda. Enquanto ela chega o microfone também, o segundo, compaixão não é piedade. Parece
sinônimo, mas não é também. Vamos ouvir a Ieda. Pastor, eu sempre pensei naquela pergunta de João como, tipo assim, você é o Messias e eu estou aqui preso, tipo isso, que pode estar ligado a essa questão aí da pena, da piedade, e a gente pensar que os planos de Deus são os nossos, né? Sim, é um bom link, né? Mas ele está perguntando, uma das coisas tem a ver com isso, porque assim, ele não está reclamando que está preso, ele só está perguntando, será que eu estou preso pela causa certa? É o Senhor mesmo? Porque eu disse, sigam a Ele, não é? E Ele agora é o que vai tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. E aí meu trabalho acabou, né? Então não tem problema, vou ser preso, porque o que eu tinha que fazer eu fiz, e agora Jesus entra em cena e o meu trabalho encerra. E aí ele pergunta depois, é ser humano como qualquer um de nós. Ele está curando, não está confrontando Herodes que está preso, não está. Aí, peraí, pergunta se é ele mesmo, né? E depois ele se dá, mas é isso mesmo, né? Dessa certeza se está fazendo a coisa certa. E aí também linkando Ieda com a explicação do que a gente pedir na oração. Então, muitas vezes, a gente na nossa cadeia, na nossa prisão, a gente pede compaixão, a gente pede piedade. Ó Senhor, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, sem saber, às vezes, a distinção Isso. E como nós seríamos julgados ali na nossa cadeia. Será que o que estamos passando é uma consequência dos nossos atos ou é uma consequência, inclusive, da compaixão e da justiça de Deus? Isso. Então, é muito importante. Agora, esse pedaço da lição me trouxe essa reflexão. Será que a gente está orando da maneira correta? Será que essa indagação do escritor não é a nossa também? Sim. Então, o que pedir? Piedade, compaixão, justiça, na hora da nossa cadeia, na hora da nossa prisão. O que a gente vai aprender com isso, agora, daqui a pouco, Cássio, estamos juntos aprendendo, é o que Jesus fez e como nós devemos agir em relação ao mundo no qual nós estamos vivendo. Porque, como disse no início, eu e você temos uma palavra que nos define, nós somos discípulos de Cristo. E Ele quer ensinar para nós como nós devemos, como discípulo dele, agir. Quando Ele dá ordem para os discípulos, ao ensinar todas as coisas que vos tenho ensinado, não é só um ensino teórico, mas também de prática, né? Fazer aquilo que eu fiz, e em 1 João 2,6 diz, aqueles que dizem que são meus discípulos, também devem andar ou devem praticar o que eu faço, por causa do fato de que nós estamos dando continuidade à expansão do Evangelho agora com o Espírito de Deus. Mas sim, né, observe que 1 Pedro fala claramente, se você é perseguido porque fez alguma coisa injusta, você está mais do que certo a sua perseguição. Mas se você está sendo perseguido ou preso por injustiças, aí, né, é diferente essa postura. Então, nós temos, não é pena e não é piedade. Ainda que o irmão, mas é a mesma coisa, pastor. Não, se nós olharmos biblicamente, tem pequenas diferenças. Por exemplo, piedade é um sentimento de tristeza, ou até, se você olhar para o dicionário, vai colocar como compaixão por alguém que está numa situação infeliz. Mas também pode envolver uma sensação de superioridade ou julgamento em relação à pessoa. Como a pena, a piedade pode ser condescendente e não impulsiona necessariamente ações para ajudar. Apenas a gente olha que pena nessa situação, que não é situação, tem piedade dessa. Gente, eu não sei, acredito que sim, vocês também, eu sou avô, né, de menininhas, como vocês conhecem. Eu fico assim, quando a gente vai orar e todos nós, acredito que temos filhos e tudo, pensamos assim, esse sentimento é importante. De você, fala, por exemplo, da Pietra, que está passando umas dificuldades, fica internada. Toda vez que a gente escuta que ela está internado, e o coração dói. Então, a gente quer fazer alguma coisa e precisa, então nós não somos médicos, precisamos orar, interceder o máximo que pudermos, para que Deus haja
naquilo que nós não pudemos fazer. E se pudermos fazer alguma coisa, fazermos. Basicamente, a gente vai falar de compaixão, que ela envolve um pouco mais do que simplesmente sentir esse peso no coração, não é? E temos esse limite, falar, eu não posso fazer muita coisa, porque está fora do meu limite. Então, quando eu digo, eu vou orar, não é que eu estou dizendo que é simples isso, é o máximo que eu posso dar nesse momento. E eu preciso fazer isso. Mas se percebe que a gente acaba dizendo, bom, agora eu não posso fazer muito mais coisa, porque está fora da minha alçada. Já a compaixão, ela não tem essa barreira. Podemos, por exemplo, pensar no caso de um filho nosso, né? Eu falo muitas vezes, eu falava para algumas pessoas, olha, ame os seus pais, porque eles de fato amam você. Mais do que seus amigos. Eu dizer, não, meus amigos, não. Se tiver num lugar lá, alguém chegar lá, você passar mal, um treco lá, vamos pensar numa situação bem estranha, você, sei lá, dá uma situação de fatal lá, de quase morte, num lugar onde você está com seus monte de amigos, vem o corpo de bombeiros, nós precisamos fazer aqui agora, nesse momento, é um trem fora do normal, obviamente, né? Um transplante aqui e fígado de alguém precisa dar aqui para essa menina, para esse seu colega. Ninguém vai dar. Agora, se o seu pai estiver lá, sua mãe estiver, ele vai falar assim, pode tirar. Não vai, gente? Pode tirar. Mas você vai morrer, não tem problema. Eu não vou deixar meu filho morrer. Então, envolve mais do que simplesmente... As pessoas falam, nossa, que dó, que pena. Tá, dá o seu sangue. Não, eu não posso, vai doer esse negócio. Entendeu? Não é só, a gente pode ter pena, a gente pode ter piedade, mas ela não partir para o passo seguinte, que difere isso. Né? Também não é simpatia. A simpatia é um sentimento de preocupação, tristeza por alguém que está passando por uma dificuldade, uma situação infeliz, mas não necessariamente envolve a compreensão da perspectiva da pessoa. Ou seja, diferente da compaixão, a simpatia pode ser uma resposta superficial e não inspira necessariamente ações para ajudar. Eu sou simpático a essa situação, né? Ainda que a palavra simpatia, patos de doença e sim, uma preposição grega de junto, né? Então, sentir a dor, né? Ainda assim, ela é muito superficial, porque ela não dá esse passo seguinte que nós precisamos dar. Essa que é a questão. Não é só para quem eu amo, entre aspas, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, e assim por diante. É o que Jesus está ensinando, que é um passo maior, e que vejo como isso nos constrange como igreja, porque ele está dizendo que esse passo maior nós precisamos dar. É muito difícil, irmãos, a gente pensar nisso. Mas é o que nos caracteriza como discípulos. Se eu falo, não, eu sou discípulo de Jesus, mas no máximo eu tenho altruísmo, que também não é compaixão. O altruísmo é um comportamento ou ação que envolve ajudar os outros sem esperar nada em troca, mas não é necessariamente um sentimento que leva à atividade. É uma ação motivada por outros sentimentos, por alguns valores que eu tenho, posso ter, mas eu não consigo ainda dar, ainda que possa ser um sinônimo. Eu gosto muito de pensar assim, olha, nem sempre agindo com altruísmo, nós podemos ser caracterizados como gente compassiva, estamos agindo com compaixão. Mas todo aquele que age com compaixão, ele apresenta o altruísmo, a simpatia, a piedade e a pena. Mas nem sempre quem tem pena, piedade, simpatia, altruísmo, pode agir com compaixão, no sentido bíblico da coisa. E aí a gente chega, então, o que é compaixão. Então, a expressão grega na Bíblia, ela refere-se a esse sentimento que move as nossas partes internas. Basicamente, compaixão é aquilo que move para uma ação, para a atividade. Até ficou meio redundante aí a minha frase, ação ativa, né? Mas assim, é aquilo que é ativo, uma ação mesmo.
que leva para até as últimas consequências. E aí nós temos Jesus como modelo. A compaixão é essa capacidade de sentir ativamente, participar ativamente, se doar ativamente em relação ao sofrimento dos outros. É uma empatia ativa que nos impulsiona a fazer aquilo que precisa ser feito, independente de quem quer que seja. Não é para uma pessoa que eu gosto, mas é uma situação que nós temos Jesus como exemplo. Então, quase que não preciso falar muita coisa quando nós falamos que a simpatia, a compaixão que nós devemos ter é a mesma que Jesus agiu. Obviamente que eu não posso morrer na cruz para a salvação de ninguém. Isso foi feito por Ele. A minha morte não será redentora nem vicária. Mas eu me lembro de um filme que eu assisti, baseado em fatos, vocês já viram, Bambu Chinês, de um trem que descarrilha, e ali tem um pastor, não é um pastor não, era um pai que tinha várias pessoas ali, enfim, e ele então, a única maneira de parar em um determinado ponto era pular ali, tentar fazer, e ele pula, e o trem acaba diminuindo a velocidade por causa do seu sacrifício. Ninguém foi para o céu por causa do sacrifício daquele homem, mas ele lembrou de Cristo. Diz, tem muita gente aqui que eu não gosto, né? Que eu poderia não gostar, ele podia dizer. Tem muita gente aqui que nem conheço, mas eu sou um cristão, e alguma coisa precisa ser feita. Então, basicamente, a compaixão é um ato que age em prol do bem-estar dos outros, sem esperar absolutamente nada em troca. Isso é compaixão. A Bíblia diz que Jesus, ele age ativamente. A compaixão de Jesus é ativa, foi e é. E agora, muito mais através da sua igreja. Então, observe como isso. Jesus não está fisicamente conosco, mas espiritualmente e habitando em nossos corações e dizendo, aquele que diz que é meu discípulo, esse deve andar como ele andou. Aí você vê João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, por favor, alguém abra aí 1 João 3,16 e leia, por favor. Dê um sinal aí que o microfone chega até você. 1 João 3,16, quem vai ler, levante a mão, por favor. Um de cada vez, só um que vai ler, atenção. Aqui, o Gontijo, João Gontijo. 1 João 3,16. Acredito que todos já acharam, mas vamos ouvir a leitura. João 3,16, né? 1 João 3,16. Show? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ok. Então, eu gosto de dizer isso. Não sou eu que estou dizendo, mas está na Bíblia que os senhores e as senhoras têm nas mãos. A Bíblia diz em 1 João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E 1 João 3,16, gosto desse jeito que ficou, né? Diz, da mesma forma, nisso conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida, nós devemos dar a nossa. Isso é seguir os passos de Jesus. E aqui ele está falando, bom, ok, então o que Jesus fez que nós devemos fazer? Agiu com compaixão. Da mesma forma eu e você temos que agir. Obviamente que há os limites da compaixão no sentido essenciais. A compaixão de Jesus, ela foi vicária. A nossa compaixão, seguindo os passos de Jesus, ela anuncia este sacrifício vicário de Jesus. Eu estou dizendo,
sou discípulo de Cristo e eu estou agindo ativamente em seu favor, em favor da sua salvação, em favor de que você conheça a salvação, custe o que custar. Não tem limites. Viviane. O microfone está onde? Viviane, aqui. Pastor, eu só vou perguntar se você concorda também com a minha opinião aqui, com a minha interpretação, porque eu nunca li esse versículo de forma literal, no sentido de que Jesus morreu, né, nós temos que morrer pelos nossos irmãos, pensando no contexto anterior que ele fala sobre o ódio, né? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ele faz essas comparações extremas, né? O ódio com o desejo de morte, assassinato, né? E fala sobre Jesus que morreu, e assim nós temos que morrer pelos nossos irmãos, e continua esse contexto, né? Levando esse amor ao extremo, né? Mas não necessariamente, literalmente falando que nós temos que morrer pelos nossos irmãos, né? É no sentido de ação ao máximo, como você está trazendo. Porque talvez a gente leia e pense assim, nossa, mas será que eu vou ter que morrer pelo meu irmão, então, quando eu faço essa comparação com relação ao ódio, né, que a gente odeia o nosso irmão, nós somos assassinos, é a mesma coisa. Nós temos que amar tanto os nossos irmãos, de agir ao máximo por eles, né, com todo o amor, mas não de maneira literal. Você tem que morrer por ele para você mostrar que ama de verdade, né? Isso. Nesse sentido você tem razão. O problema é que nós olhamos nas Escrituras, na história das Escrituras, que você percebe claramente como a igreja entendia isso, né? Deles irem junto com os irmãos para forca. Observe que o que diz, quando Paulo fala de Ananias e Safira, ele coloca assim, e aí não tem nenhum significado nesse sentido denotativo, né? Basicamente. Mas é um literal quando ele diz assim, que Ananias e Safira estavam dispostos a pôr a cabeça deles à morte para que o evangelho pudesse seguir adiante. Estudando esse texto lá, o que eles estão dizendo é o seguinte, Paulo diz, esses dois irmãos estão tão comprometidos com o avanço do evangelho, que se fosse assim, olha, o que prega o evangelho é Paulo, e se Paulo for morto para pregar o evangelho, a gente põe a cabeça lá no lugar, para que a gente morra, e vocês satisfaçam esse desejo de matar alguém, para que ele continue pregando. E ali olhando, literalmente, estão morrer mesmo para que o evangelho pudesse ser anunciado. Ou seja, a compaixão deles não é por causa de Paulo especificamente, mas por aquilo que Paulo representava, o avanço do evangelho. Então, de fato, nós não temos na nossa época, né, graças aqui no nosso contexto, nesse nosso contexto, nada que nos leve a isso, porque nós temos muita liberdade, mas há países em que isso ocorre, né? Olha, eu vou me lançar como isca, né, digamos assim, para que o evangelho continue, não seja impedido, por compaixão, não da pessoa que está pregando, porque ele sabe que aquela pessoa será salva, mas porque o evangelho precisa ser continuado, e a compaixão pelas pessoas que estão sem Cristo é tamanha, que é preciso que a gente... Então, eu entendo, de fato, esse texto tem esse aspecto, mas no todo, ele leva para as últimas consequências, né? Se você olhar o próprio Abraão, quando diz, olha, eu vou sacrificar você aqui. Deus, né, eu estou levando, Deus proverá, porque Deus falou para ele que ele seria de uma grande nação, não mandou recado, alguém falou, então ele vai providenciar. Aí houve a troca e Jesus, assim como você não poupou o seu filho, né, foi um símbolo, né, a compaixão, a obediência foi tamanha, que ele diz assim, como você não poupou o seu filho, eu também vou entregar o meu filho em favor de vocês. Mas isso é importante, porque mesmo que nós não tenhamos essa necessidade de dar a vida pelos outros, literalmente, há muitos aspectos, como disse a Viviane, que nós, por pouca coisa, deixamos, ou como ela disse,
odiar os nossos irmãos é assassinato. É, de fato, uma demonstração de falta de compaixão, que Cristo nunca fez isso. Eveline. Pastora, eu penso que assim, a morte é pela motivação. Assim, eu não vou morrer para que o outro viva. Aham. Eu vou morrer para que a alma dele seja salva, né? Sim. Para que não é assim a vida pela vida, né? O que Cristo também não veio morrer, não veio para ser um grande libertador Marte, desta né? vida, Isso. né? Ele veio para salvar as almas da morte eterna. Não seria da morte, a gente não morreria pelo outro pela morte física, Sim. mas morreria pelo outro por causa talvez da sua morte eterna, né? Exatamente. E aí eu me lembrei de um livrinho que a gente leu para as crianças nas férias, que fala da última conversão que teve no Titanic. Era um pastor que estava lá, um missionário, e na hora que o navio estava afundando, ele perguntava para as pessoas, tinha alguns coletes, né, salva-vidas, e ele perguntava para as pessoas, quem aqui ainda não é salvo, quem ainda não é salvo? Então ele estava disposto a morrer por aqueles que estavam tendo uma morte eterna. Então ele queria conquistar, não conquistar, né, não era dele, mas ele queria pregar aquele que poderia dar a vida eterna para quem ainda não a tinha, né? Então era uma conquista de uma vida não presente. Ótimo De uma exemplo. vida eterna. Exatamente. Então, essa compaixão, ela deve nos motivar isso, como esse exemplo. Talvez você eu vou morrer afogado, não, né? Talvez nem queria se debater e tal, mas eu vou dar a oportunidade para quem não conhece a Cristo de ter mais chance de viver do que eu. Pode ser que eu seja salvo, né? Mas eu teria mais chance com salva-vidas, e quem não conhece a Cristo, bom exemplo. Basicamente, gente, o que Jesus fez a compaixão dele ativa pelo fato de que não é só como, vou morrer como Marte, como a teologia da libertação demonstra. O que ele está dizendo aí o fato de Jesus, que é vicário, diz, se eu não morrer, não há salvação. Não haverá salvação. Então, ele deu a sua vida por nós, cumpriu tudo aquilo que precisava cumprir. E aí, ao dizer, agora nós devemos agir da mesma forma, nesse sentido, tanto naqueles aspectos que a Viviane destacou, mas também dessa ilustração, da gente ir até, assim, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Eu não devo preocupar só com a minha salvação. Eu, como igreja, a minha preocupação, meu dever, a minha missão é com o mundo. E quais exigências esse mundo, atualmente no Brasil, nós não temos tanto problema com relação, mas e daqui para frente, sei lá quando, quais exigências serão feitas que vão colocar a gente diante dessa situação, de literalmente dizer assim, não, eu prefiro que vocês deixem as pessoas, um assalto, sei lá, vou matar algumas pessoas aqui. Não, se você se contentar com a morte de alguém, mate a minha, porque eu sei que eu sou salvo. Não é pela vida zoe da pessoa, mas pela alma da pessoa, né? O que a compaixão ensina é basicamente isso. Quem mais? Pois não. Eu acho que foi o pastor James, uma vez, me indicou a leitura sobre Romanos 6, e eu não sei se eu vou conseguir chegar a essa lição, mas dentro dessa leitura tinha um bocado de coisa falando a respeito disso, porque a frase é tão pesada quando fala que o salário do pecado é a morte, e ali tem muita coisa de piedade, de compaixão, e de, inclusive, autoanálise, de uma coisa de você parar e se colocar diante da palavra e se compadecer daquilo de você mesmo. Então, quando o Romanos 6 fala sobre isso, a Eveline e a Viviane estavam falando sobre isso, da quantidade de figuras que tem ali. Quando lá em Romanos 6, né? O salário do pecado Sim. é a morte. 6, 23. Então, essa morte ou essa justiça ou esse juízo, para dizer mais, esse batismo do Espírito, esse queimar daquilo que existe na gente que não agrada a Deus, ele nos faz pensar sobre isso, sobre a piedade, sobre a compaixão, sobre a quantidade de coisas que estão ali dentro daquela frase. Então, naquela época, quando eu li, eu não tinha pensado nisso. Eu só tinha pensado na força inquisitória que tem nessa frase. Isso. Ou você é salvo, ou você desiste de pecar, ou você vai morrer. Então, eu só pensava na morte física, eu só pensava no sofrimento de quem está pecando, e não pensava na compaixão
e no Espírito Santo que nos incomoda, nos entristece, nos constrange, e falar, não vou pecar mais, não pensando no sofrimento dessa frase, mas pensando nessa compaixão e na misericórdia de Cristo. Exato. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, mas só para a gente caminhar, o centro de tudo é esse que o próprio aquele cego dizia, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Não é? O centro de tudo é que Jesus age com misericórdia. E se a gente olhar para as curas e tudo que Jesus fazia, ele sempre, na maioria das vezes, diz assim, olha, perdoados estão os teus pecados, isso é o mais importante, e eu tenho condição de fazer isso. Então, o centro de tudo é que Jesus ele diz, eu tenho misericórdia desse povo. E é interessante quando você lê, deixa eu só chegar aqui para a gente conseguir finalizar, mas o texto de Isaías 61, quando Jesus destaca ele, lá em Lucas, ele pega o livro e lê em Lucas capítulo 16, 21, ele lê, deixa eu achar aqui, irmãos, eu sei que vai passar, quem sabe, 1 ou 2 minutos, mas Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21, quando Jesus está na sinagoga, ele então lê, no versículo 16, Jesus foi para Nazaré e tal, né, num sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, levantou-se para ler, então lhe deram um livro do profeta Isaías, ele abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, Isaías capítulo 61, ele leu, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, é interessante que Jesus, ele fala isso, ele cita Isaías, mas ele omite a última parte, que Isaías destaca, e apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Porque ainda não era esse momento. Haveria de ter esse dia da vingança. E a compaixão de Jesus eu estou livrando vocês do dia da vingança do nosso Deus. Então esse é ano aceitável, proclamar o ano aceitável. Nós estamos nessa época do ano aceitável. Então o que Jesus agiu com compaixão, e nós como igreja devemos dizer, olha, esse é o ano aceitável, nós vamos dizer isso. Não importa quais riscos nós precisamos correr, como em vários países acontece, não é? Olha, se você for dizer isso em público, vai morrer. Há lugares na China que você não pode abrir uma Bíblia num restaurante qualquer, porque é pena de prisão, não é? Quando não some, na Coreia também do Norte. Nós não temos essa situação, pelo menos por enquanto. Mas o que a Bíblia diz é que Jesus dizendo, olha, eu estou aqui pregando um ano aceitável do Senhor, mas haverá o dia da vingança do nosso Deus. Então nós como cristãos, nós estamos nessa época de ano aceitável, o dia que o anjo colocar o bico lá na trombeta, né? E qual que é a nota, o tempo a nota menor aí, músicos? Semibreve, sei lá o que é. Né? Quando ele já era, não tem mais jeito, é o dia da vingança. Então, nesse momento, nós como igreja, nós devemos entender que esse é o ano aceitável do Senhor. E essa pregação não é por osmose, ou seja, não é para a gente passar pela vida dos outros, dar bom testemunho, as pessoas, olha que coisa interessante, gostei de conhecer vocês, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e ela depois mandou um WhatsApp falando da gente como família, falou, foi bom conversar com vocês, foi bom, mas assim, eu não me lembro que eu falei nada de Jesus para ela, eu estava preocupado com outra situação. Foi bom, eu fico pensando depois, lembrando, será que eu fui bom para essa pessoa mesmo? Ela pode ir para o inferno, teve contato comigo, gostou da gente, mas e daí?
Não é uma questão de osmose, não, somos cristãos, entendeu? Não é isso. É da gente agir como igreja. Então, as lições que nós temos aí para nós é o seguinte: Jesus é o padrão para o exercício ativo da compaixão. Esse custe o que custar, no problema que houver, no tempo em que for, a tempo e fora de tempo, não é só questão de agenda, quando se for permitido e quando não for permitido, quando disser algum cristão aqui nesse lugar, sob ameaça de arma, que possa dizer alguma coisa sobre Jesus, você levantar e dizer: eu vou falar últimas palavras que sejam: se alguém não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vai ser morto e vai para o inferno. Agora eu vou ser morto e vou para o céu. É uma coisa que a gente não tem na nossa realidade, mas isso acontece no mundo afora. Ieda. Pastor, o cerne da nossa compaixão é Cristo, né? Sim. Então, assim, Romanos fala: quer vivamos, quer morramos, que seja para o Senhor. Cristo, exatamente. No caso de Paulo, ele queria até morrer, né? Sim. Queria estar com Cristo, mas por amor a Cristo, ele falou assim: não, convém que eu viva mais, né, para pregar o Evangelho. Custe então, o que custar, né? Eu acredito assim, quando a gente falou em questão de morte e tudo, uma hipérbole, né? Até de tipo assim, tanto faz você viver ou morrer, mas que seja para o Senhor. A compaixão nossa, a motivação seja Cristo, não de nós mesmos, né? Sim, eu entendo isso e eu poderia concordar, mas a questão, concordo sim, em partes, e como disse a Viviane há pouco, o problema, gente, é que é literal, é uma questão da gente dar a vida por outros, nesse sentido. Mas assim, dar a vida, mas não com aquela motivação nossa. Mas a motivação vinda que a gente faça isso por amor a Cristo, isso, exato, primeiro. Isso, porque nós amamos a Cristo, né? Porque tem muitas vezes a gente costuma amenizar determinadas situações que são bem firmes e literais, como dar a outra face. Não né? Tem uma questão que pode ser conceitual, mas é literal, da gente ir até as últimas consequências, mas por amor a Cristo. Isso eu concordo com você. Porque a minha motivação, teve gente que foi mesmo na época de muita gente na história da igreja, tem gente que ia via os cristãos serem queimados e tudo, e dizer: eu vou. Se vocês lerem a história de Justo Gonçalves, tem 12 volumes sobre a história da igreja, ele vai mostrar pessoas que diziam: não, é comigo mesmo, eu também vou. Mas quando vinham os leões, não, eu estava brincando, né? Não quero não, nem conheço Jesus, não é? E isso aconteceu na história. Então vamos lá, como isso nos deve afetar? Primeiro, a compaixão de Cristo deve fluir através de nós diante do sofrimento que nós observamos, para que Cristo viva, cresça e nós diminuamos cada vez mais. Segundo, assim como Jesus, devemos sacrificar nossa energia, nossos recursos, nossa reputação, nossa vida em prol dos outros. É uma coisa interessante que o autor fala de reputação aqui. Jesus Cristo, muitas vezes, ele não estava preocupado com a sua fama. Você come com pecadores, aquilo tudo. Ele estava cuidando da sua integridade. Da fama, ele deixava que Deus cuidava. Então, nós temos que... Isso é uma frase que eu ouvi do Jocida, não sei se é dele, mas ele disse: eu guardo comigo. Cuide da sua integridade. Deixa que da fama Deus cuida. Quando a gente tenta fazer o contrário, tem algum problema. Quando a gente tenta cuidar da fama, é porque tem alguma coisa, algum problema na integridade. Um filósofo, pastor, chamo de filósofo, que ele gosta de falar, ele fala assim: se você está apertando a torneira demais, é porque ela vaza, né? Geralmente, quando você aperta demais, é que está vazando. Então, quando a gente quer cuidar demais da nossa fama e ficarmos correndo atrás, o que disseram de mim? O que disseram de mim? O que estão falando? O que vocês estão pensando? Não. É porque nós estamos tentando, na via de regra, resolver algum problema na integridade que está com falha. Então, devemos sacrificar nossa energia, recursos, reputação, vida em prol dos outros, porque foi isso que Cristo fez. Diante disso, nós ficamos
preocupados, porque, como disse para vocês há pouco, né, andar nos passos de Jesus é a nossa missão prioritária. Não é sermos simpáticos apenas, como pegando aí o gancho dessa encontro com essa pessoa ontem comigo, com a Gisele. Mandou depois um SMS, está tratando de outros assuntos relacionados com a família, e ela mandou, olha, foi um prazer, foi muito simpático, né? E aí eu fiquei pensando, gente do céu, eu vou falar sobre compaixão e eu fui só simpático, entendeu? Eu poderia ter perdido alguma coisa ali, por falar, não, interessante, mas eu gostaria de falar de uma coisa, sem Jesus não há salvação para a sua vida, né? Podia ser que eu ia perder o que eu fui lá resolver o problema. E não estou dizendo com isso que você tem que ser antipático, né? Estou dizendo assim, é o fato de nos identificarmos, porque há situações em que nós precisamos, por causa da salvação das pessoas. Irmãos, o tempo acabou, né? Já apitou a campainha ali, mas é isso. Tá bom? Deus abençoe os irmãos, vamos orar, encerrando aqui, aí a gente passa, e vocês podem ir em paz. Graças a Deus pela tenda aqui já. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui junto com os irmãos. Obrigado pelo aprendizado mútuo que tivemos, de ouvirmos testemunhos, ouvirmos ilustrações, apanhados bíblicos que nós temos lido em nossas vidas, de maneira que isso retrata que estamos ouvindo a sua palavra e buscando compreender a sua palavra para o nosso dia a dia. Vamos sair aí para fora, que nós não sejamos apenas piedosos, simpáticos, agimos com empatia, mas que tenhamos o Espírito de Cristo, de sacrificar tudo para que as pessoas alcancem o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.